Sigmund Freud, o pai da psicanálise, revolucionou o estudo da mente. Em O Mal-Estar na Civilização, obra publicada em 1930, Freud explora a relação complexa entre o indivíduo e a sociedade. Ele argumenta que a civilização, apesar de todo o progresso, impõe limites aos nossos impulsos mais básicos. Essas restrições são a base da vida em sociedade, mas geram um mal-estar constante, a busca pelo prazer e a necessidade de evitar a dor. São forças que movem o ser humano, segundo Freud. Só que, para vivermos em sociedade, precisamos abrir mão de alguns desses impulsos, o que causa frustração e sofrimento. Uma análise que atravessa gerações e permanece relevante até hoje. Para Freud, o indivíduo já nasce com pulsões instintivas, que buscam satisfação imediata. Só que a vida em sociedade exige a repressão de muitos desses desejos. A civilização impõe regras e normas que limitam a liberdade individual. Se por um lado ela nos dá segurança e organização, por outro, nos impede de expressar livremente nossos desejos mais primitivos. A sexualidade e a agressividade, por exemplo, são instintos poderosos que precisam ser controlados para o bem de todos. Freud argumenta que a arte, a religião e até mesmo a neurose são tentativas de lidar com esse mal-estar. São mecanismos de sublimação que canalizam a energia reprimida para atividades socialmente aceitas. Um dos conceitos mais complexos de Freud é o instinto de morte, também chamado de Thanatos. Em oposição a Eros, o instinto de vida, Thanatos representa uma força que nos impulsiona de volta a um estado inorgânico. Freud via a vida como uma luta constante entre Eros e Thanatos. O instinto de vida nos impulsiona a amar, criar, conectar. Já o instinto de morte nos leva à destruição, à autoaniquilação e à dissolução. Para Freud, a agressividade humana, presente em guerras e brigas, é uma manifestação do instinto de morte. A teoria do instinto de morte é controversa, mas essencial para entender a visão de Freud sobre a civilização. Diante dessa luta constante entre nossos desejos e as restrições da civilização, será que a felicidade é possível? Para Freud, a felicidade plena é uma ilusão. A própria natureza humana nos impede de viver em um estado permanente de satisfação. A felicidade, para Freud, se resume a momentos fugazes de prazer, que aliviam temporariamente o sofrimento inerente à vida. A busca incessante pela felicidade, portanto, pode ser uma fonte de frustração e infelicidade. Freud acreditava que a consciência da nossa própria natureza, com seus conflitos e contradições, era fundamental para encontrarmos um certo grau de contentamento. Para ele, a análise, a arte e o amor eram caminhos possíveis para lidar com o mal-estar da civilização. O Mal-Estar na Civilização é uma obra atemporal, que continua a gerar debates e reflexões. As ideias de Freud sobre a natureza humana, a civilização e a busca pela felicidade são relevantes até hoje. A obra de Freud influenciou diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, a filosofia, a arte e a literatura. Seu trabalho continua a ser estudado e debatido por intelectuais e psicanalistas em todo o mundo. A psicanálise, como método de tratamento de transtornos mentais, ainda é utilizada por profissionais da saúde mental. As ideias de Freud sobre o inconsciente, a sexualidade infantil e os mecanismos de defesa continuam a ser debatidas e reinterpretadas. Seus estudos sobre a mente humana abriram caminho para novas formas de pensarmos sobre nós mesmos, sobre nossas relações e sobre o mundo em que vivemos. No século XXI, as ideias de Freud continuam a gerar discussões acaloradas. Alguns críticos argumentam que suas teorias são ultrapassadas, baseadas em uma visão patriarcal e eurocêntrica da sociedade. É inegável que o contexto histórico em que Freud viveu influenciou suas ideias. No entanto, a genialidade de sua obra reside na capacidade de levantar questões universais sobre a natureza humana.
A busca pela felicidade, a luta contra a opressão social e o dilema entre liberdade individual e o bem comum são temas que continuam a nos desafiar. Nesse sentido, as ideias de Freud permanecem assustadoramente atuais. O mal-estar na civilização nos convida a um mergulho profundo na alma humana, revelando seus medos, desejos e contradições.